Eis a cruz de Cristo, fugi forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Amada irmã, amado irmão, nós estamos iniciando então o programa Deus Sempre Vence. E com a certeza de que o mal, o inimigo, o mundo, às vezes nós mesmos, através dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas más atitudes, nós estamos ficando desanimados, nós estamos ficando enfraquecidos e nós estamos querendo desistir. Tantas pessoas querendo desistir. Tantos cristãos, católicos, pais, mães, jovens abatidos diante da vergonha do pecado, diante das fraquezas, das misérias, diante de um combate que não foi bem sucedido, mas nós não podemos desistir. Existe um Papa chamado Leão XIII que ele diz: o cristão vive pela luta, o cristão nasceu para o combate. Leão XIII dizia: o cristão nasceu para o combate. Por isso, nós, mais do que nunca, contamos com a graça de Deus, contamos com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, para que no combate diário, na luta diária, na guerra diária, com a graça de Deus, nós podemos vencer. Nunca esqueça disso, amados, que estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis, e para tempos difíceis nasce sempre santos, profetas, é oportunidade de crescimento. Crise é oportunidade de crescimento. E sempre na vida da igreja, em momentos de batalhas, sempre Deus levantou homens para a santidade. Amém? Sempre. Hoje a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 2, e é um tema importantíssimo. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom? O que é agradável? Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vou ler de novo. Vou ler para você de novo, amado irmão, amada irmã que está aí participando com a gente. O qual deseja, ou seja, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que o homem se salva. Deus quer o céu para você. Deus quer a eternidade para você. Você é cidadão do céu, diz São Paulo. São Paulo vai dizer que nós somos cidadãos aqui. Passamos pela terra, mas somos cidadãos do céu. Aqui é um tempo, mas o nosso lugar é o céu. Há um desejo de Deus para te levar para o céu. Há um desejo de Deus imenso no coração de Deus para a sua salvação. Por isso, amados, a primazia da nossa vida deveria ser a busca da nossa salvação. A primazia da tua vida seria a busca da salvação da tua família, dos teus filhos. Nós precisamos lutar, e como disse Leão XIII, o cristão nasceu para a luta. Nós devemos buscar a nossa salvação, a salvação dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos filhos, daquele que nos amamos. Nós devemos lutar para isso. Isso é desejo de Deus, está aqui na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. É um desejo de Deus a nossa salvação. Por isso, luta para isso. Corra atrás. Luta, minha irmã, meu irmão, para a tua salvação. E também é agradável a Deus o conhecimento da verdade. E por quê? Está aqui o catecismo da Igreja Católica. Eu trouxe aqui o catecismo amarelinho aqui, ó. E vai dizer aqui no parágrafo 851. Olha que lindo que é isso. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. Está aqui em 1 Timóteo. E a salvação está na verdade. A salvação está na verdade. A gente escuta muitas vezes, e isso é bom, é belo, para você falar a verdade com alguém, você precisa ser caridoso, usar a caridade. Isso está certo. Nós precisamos, para falar a verdade, nós precisamos ser caridosos com a pessoa. Mas, amados,
Também hoje se fala, hoje o mundo se fala, a sociedade está falando muito de caridade. Isso é bom, isso é lindo, isso é belo, isso é maravilhoso. Nós precisamos falar do amor, que é o vínculo da perfeição. Deus é amor. Deus é amor. Nós precisamos falar de misericórdia, nós precisamos falar de caridade, nós precisamos falar do amor, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. São duas virtudes fundamentais, a caridade e a verdade, mas elas precisam estar juntas, senão uma desvirtua a outra. Uma desvirtua a outra. A caridade sem a verdade, ela é falsa, amados irmãos. Ela é falsa, amados irmãos. Não existe a caridade sem a verdade. Os dois precisam caminhar juntos. Mas hoje há uma tentação diante da nossa sociedade. Há uma tentação. Eu vou dizer isso para vocês, tentação que vem do maligno, que vem do diabo, de dizer que nós precisamos fazer a caridade, mas esquecer da verdade. Isso é uma tentação. Hoje isso está acontecendo muito na nossa sociedade. E tem uma frase de Santo Agostinho que eu vou trazer para você. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: não esqueça disso. Olha isso, é Santo Agostinho. Olha isso, não é o Duque que está falando, é Santo Agostinho que está dizendo: não se imponha a verdade sem a caridade. Ponto. Mas não se sacrifique a verdade em nome da caridade. Não se sacrifique a verdade em nome da caridade. Não se sacrifique. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Uma precisa ser vivida com a outra, as duas juntas, as duas são fundamentais. E o que acontece hoje com o modernismo? A nossa sociedade está falando de fazer o bem, a nossa sociedade está falando de fazer a caridade, a sociedade hoje está falando sobre o amor, mas qual amor? Qual caridade? Se ela não tiver a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Já perguntou Herodes, o que é verdade? A Bíblia vai dizer para nós o que é verdade. A verdade é Cristo. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E nós conhecemos a palavra em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Porém, amados, hoje a sociedade esqueceu da verdade, esqueceu de Cristo. Hoje, infelizmente, o modernismo está fazendo com que o homem crie-se a sua própria religião. O homem esqueceu da verdade e por causa de um bem, de sentir bem, se cria-se a sua própria religião, se cria-se as suas próprias verdades. O homem esqueceu de Deus e colocou ele mesmo como centro. E, a partir daí, há um relativismo moral. Há um relativismo de costumes, de valores. Não é pregado mais o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo. Não é mais. Se faz um Cristo para si, uma religião para si. O mundo hoje está de cabeça para baixo porque, mais uma vez, o homem está colocando ele mesmo como centro, esquecendo a verdade que é Cristo. E não é possível falar de amor, não é possível falar de caridade, de misericórdia, se não estiver com a verdade. As duas virtudes fundamentais precisam caminhar juntas. Mas não, o homem, esquecendo de Deus, tirando Deus do centro, o homem cria a verdade para si só. Eu me sinto bem, então eu não quero mais essa mulher, vou separar. Ah, mas a igreja diz que não pode. Ah, mas aí eu crio uma religião, ou eu vou para uma seita, eu vou para uma outra religião, aí eu acho isso, aí eu penso nisso, eu crio uma filosofia, e é assim. Ah, eu não sinto bem assim, então eu faço isso. Ah, eu não sinto bem assim, então eu vou fazer isso.
Veja bem o que está acontecendo hoje, essa desordem hoje no mundo. Por quê? Porque o homem se coloca como centro. Se cria-se sua própria religião, as suas verdades. É isso que está acontecendo hoje. E a partir disso, o homem e a mulher começam a cada vez mais fazer aquilo que quer. Os seus desejos, os seus planos, seus sonhos, as suas regras, as suas verdades. E aí um homem que se desvirtua, porque o homem deixa de olhar para Cristo e fica olhando para si só. E aí, minha irmã, o que acontece? Essa desordem que nós estamos acontecendo, essas violências, tudo que está acontecendo hoje, né? O homem cada vez mais está se perdendo, está se esvaziando, o homem se torna vazio, porque por si só ele não se salva, por si só ele não tem graça, por si só ele vai se perder. E cada vez mais o homem se perdendo, cada vez mais o homem se esvaziando. E é isso que está acontecendo hoje com a humanidade. Que loucura! E aí é um homem que é assim, matando, né, a criança no ventre da mãe, da mulher. Um homem hoje onde que a comunidade científica vibra, faz festa, porque achou micro-organismos no planeta Marte e faz uma festa e gasta dinheiro e mata uma criança que já mexe no ventre da mãe, uma criança que já sabe que é menino ou menina, uma criança que já pode dar um nome, uma criança que vive, mas não, isso você pode matar. É o homem achando que é Deus, é o homem achando que tem autoridade para isso. E cada vez mais o homem então se perde, se fica vazio. Há uma sociedade hoje morta. Por quê? Porque os valores cristãos estão se perdendo. As virtudes estão se esvaziando. E cada vez mais criando-se uma sociedade egocêntrica, uma sociedade vazia, fria, onde se tirou Deus, tirou a verdade. Nós não podemos mais deixar de falar a verdade. A misericórdia vem com a verdade, o amor vem com a verdade. Por isso nós temos valores. O Evangelho, Jesus morreu numa cruz e deixou, sim, uma igreja que tem regras, uma igreja que tem mandamentos, uma igreja que tem dogmas. E eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso viver as vontades e as verdades de Deus. E não criar uma religião para mim. E não achar que eu sou Deus. E é isso que está acontecendo. Por isso vamos voltar para a verdade. Vamos voltar para a verdade. Escuta hoje. Tudo é bom. As religiões todas são boas. Tudo é bom. Né? Tudo tem verdade. Não! Jesus disse que Ele é a verdade. Ou você acredita nisso, ou você rasga sua Bíblia. Ou você não tem uma Bíblia em casa. Porque aqui está escrito em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outros caminhos, não tem outras verdades, não tem outras vidas, não tem. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou você crê nisso, ou você procura lutar para viver isso, pelo menos, ou joga sua Bíblia fora. Ou você não fala que é católico. Ou você tem a decência e a coragem de dizer que você cria uma religião para você. Mas está na hora de você ser verdadeiro com você mesmo. Está na hora de seguir um caminho. Ou eu sou católico, ou eu sou cristão, ou eu não sou nada. Ou eu crio religiões para mim, verdades para mim. Pelo menos seja verdadeiro. Mas eu peço a Deus, a graça de Deus, que você que está escutando esse vídeo agora, que você tenha a coragem de mudar de vida, de buscar um sacerdote, se confessar e ter a humildade de dizer, eu quero viver o Evangelho de Jesus. Eu quero viver os mandamentos de Jesus. E me adaptar a isso. A viver a isso. Eu quero viver a verdade de Cristo. Que o Senhor te dê, então, toda essa graça de reconhecer, de se humilhar e de buscar a verdade que é Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos ajude a divulgar esse vídeo
para chegar em outros corações. Compartilhe para nos ajudar na evangelização. E não se esqueça, sempre Deus vence. Sempre Deus vence. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.